Bem, queridos, caiu o vídeo aqui, mas vamos continuar. Então vemos aí o comentário desse comentarista aí falando sobre esse filmeco aí, brasileiro, que foi indicado 3 Oscar. Mas você não sabe o outro lado oculto, não só desse filmeco aqui, dessa mídia brasileira, mas como o lado oculto lá de Hollywood, o lado oculto dos artistas, não só de Hollywood, mas os artistas que recebem o Grammy Latino, que são os cantores. Então, através desse lado oculto que eles possuem, eles querem implementar a cultura do negacionismo, onde, através da cultura do negacionismo, eles querem negar a eficácia da verdade dos ensinamentos do Evangelho de Jesus Cristo e das doutrinas dos apóstolos de Jesus Cristo. Porque, que nem eu falei, assim como os enganadores do fim dos tempos estão infiltrados em todas as áreas da sociedade, os negacionistas também estão infiltrados em todas as áreas da sociedade e também são satanistas, são anticristos. Então, vou mostrar para vocês dois vídeos que mostram o lado obscuro de Hollywood e do Oscar. Quando, esses dias atrás, a mídia mundial, a mídia brasileira estava dando ênfase muito a esse Oscar, falando sobre o Oscar, querendo implantar uma cultura na mente dos brasileiros, dos cidadãos mundiais, de que o Oscar é uma premiação para atores, atrizes, cineastas que são realmente para a humanidade pessoas dignas não de ser idolatradas, mas também pessoas dignas de ser premiadas. Então, querido, vou mostrar para vocês dois vídeos, para você ver o lado obscuro de Hollywood, o lado obscuro do Grammy Latino desses cantores, o lado obscuro do Oscar. Vou mostrar dois vídeos, para você ver como o negacionismo está tão grande aqui na Terra, e que Satanás tem se utilizado muito do negacionismo para deturpar o Evangelho de Jesus Cristo e os ensinamentos dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
Estou tentando achar aqui, querido, mas nesse vídeo a apresentadora da premiação lá do tapete vermelho, lá do Grêmio Latino, do Oscar, ela fala que não é de se admirar que ali, naquela premiação, ninguém tenha agradecido a Deus ou falado no nome de Deus. Ela ainda dá ênfase e diz que não é de se admirar uma cidade sem Deus. Para você ver, lá na premiação do Oscar, na premiação do Grêmio Latino, desses cantores famosos aí que ganham a premiação, desses atores, desses cineastas que recebem a premiação. Já no outro vídeo, o ator, ele agradece a quem? Ele agradece a Satanás por inspirar a ele a fazer aquele papel. Ele claramente ele diz no vídeo, ali no seu discurso, agradecendo a Satanás por inspirar ele a fazer aquele papel daquele filme que ele foi ator. Então, querido, é isso que é o negacionismo. A mídia, satanistas, dá ênfase a uma cultura que nega a eficácia dos ensinamentos de Jesus Cristo, que nega as verdades explicitamente na Bíblia, que nega as eficácias das doutrinas dos apóstolos. Também podemos dizer que é o espírito do anticristo. O espírito do anticristo. Aí muitas pessoas dizem, Hollywood produz muitos filmes. Hollywood produz muitos artistas que eu sou fã. Né? A WCK Music e outras gravadoras aí mundiais, internacionais, produzem muitos artistas que eu sou fã. Queridos, quando você não conhece a verdade do que está por trás de tudo isso, você está no tempo da ignorância. A Bíblia diz que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Mas quando você conhece a verdade, aí você é cúmplice. Porque os próprios satanistas, eles mesmos fazem questão de mostrar quem eles servem. Eles mesmos fazem questão de mostrar quem dá fama a eles, quem dá riqueza a eles, quem faz eles ser adorados, idolatrados. E a mídia, através do negacionismo, vai dar ênfase à premiação do Oscar, a Hollywood, a premiação do Grêmio Latino, onde os atores, cantores recebem essa premiação. Então, querido, eu não estou encontrando aqui, eu vou ver se eu encontro.
Encontrei, querido. Encontrei. Capítulo. E aí eu coloquei um foco para mim ler a Bíblia de uma linguística do mal que aprende. E eu quero muito que você preste atenção no que a apresentadora vai falar e o que um ator, uma estrela de Hollywood vai Presta falar. atenção. Ok? Preste muita atenção. Eu vou pôr aqui agora para vocês analisarem aqui. Tá certo? Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Preste atenção na fala da apresentadora. Preste atenção Preste atenção. Eu preciso muito mesmo do seu apoio e do seu no discurso do ator. Preste atenção nos que eles vão falar. E que você também Preste atenção. De alguma forma aqui nas lives. Isso que é o negacionismo da mídia mundial e brasileira quer implantar dentro dentro da mente dos cidadãos e dentro das igrejas. 11 horas, jantei, tomei um banho, estou aqui fazendo live para vocês. Então, só pelo meu esforço e pela minha dedicação já vale os seus likes. Então, vamos lá, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Preste atenção. Observe nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. Deus, Criador do Universo, 0 menções. Ok, tem uma surpresa nessa cidade sem Deus. Essa cidade sem Deus. Então, a quem eles adoram? Então ele pensou, tem que ser o Bailey. Obrigado a Satanás por me dar inspiração sobre como interpretar este papel. Então, queridos, você viu aí esses dois vídeos. Primeiro, a apresentadora do Oscar, ela diz, até em tom de zombaria, até em tom de escárnio, Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo, 0 menções aqui. Então não é nenhuma grande novidade nessa cidade sem Deus. Então a quem eles adoram? Aí vem o ator, no seu discurso, ele agradece a Satanás por dar inspiração a ele para fazer aquele papel naquele filme. Então, querido, é isso que está por trás de Hollywood, é isso que está por trás do Grêmio Latino, onde os seus atores que vocês admiram são fãs, onde os seus cantores que vocês admiram são fãs. É isso que está por trás deles. O espírito do anticristo, o impranto da cultura, o implante da cultura do negacionismo. Você viu aí, eles mesmos fazem questão, com as suas próprias bocas, em suas apresentações, falar a quem eles servem. Quem dá fama a eles, quem dá riqueza a eles, quem faz eles serem idolatrados. Agora, há poucos atrás, você viu a mídia brasileira dando ênfase ao Oscar, dando ênfase a esse filmeco brasileiro dessa atriz satanista Fernanda Torres. Você viu aqui agora há pouco essa apresentadora do Oscar falando: Deus, Todo-Poderoso Criador do Universo, 0 menções. Ou seja, ninguém falou de Deus aqui. Não é uma novidade nessa cidade sem Deus. Aí então quem eles adoram? Aí vem o ator e diz: agradeço a Satanás por me dar inspiração para fazer esse papel. Queridos, eles servem a Satanás, são satanistas. É Satanás quem dá inspiração a ele, é Satanás quem usou eles, é Satanás que faz eles ser adorados, idolatrados, que dá fama, riqueza a eles. Por trás de cada artista de Hollywood ou de qualquer outra
produtora de cinema, de filme, de reality show, ou qualquer outra mídia, seja brasileira ou internacional, por trás dele está Satanás, o satanismo e o espírito do anticristo. Através do negacionismo, fazendo com que seja implantado o ódio a Deus, o ódio a Jesus, o ódio ao Evangelho, o ódio aos ensinamentos dos apóstolos e as doutrinas dos apóstolos. Isso é a cultura do negacionismo, isso é o negacionismo da mídia que você vê aí hoje. Você vê que eles não fazem questão nem de mentir, eles falam com as suas próprias bocas, nas suas próprias apresentações, eles dizem a quem eles servem, quem eles são de verdade, queridos. E pasme, esse pessoal está no poder, está na riqueza, na fama, ser idolatrado. Crianças são sacrificadas em ritual de magia negra. Crianças são sequestradas no ritual de magia negra. Eu vi esse ex-maçom satanista Kimilak, ele falando que esse ano vai ter o eclipse solar. Então, o eclipse solar, ele traz ele traz uma energia muito forte, da qual os satanistas se aproveitam dessa energia forte liberada através do eclipse solar. E esse ano ele disse que vai ter um eclipse solar que vai ser possível ser visto do mundo todo. E ele deu um conselho: você que tem seu pequenino, você que tem suas crianças, prendam suas crianças dentro de casa. Porque vão sumir várias crianças, porque os satanistas vão aproveitar esse eclipse solar para oferecer sacrifícios de crianças em rituais de magia negra, porque esse eclipse solar para eles traz uma energia muito forte. E ele disse: prenda seus pequenininhos, prenda suas crianças, quando estiver perto desse período, desse eclipse solar. Porque esses satanistas, queridos, eles fazem isso. Sacrificam crianças no ritual de magia negra, são canibais, comem carne de criança, bebem sangue de crianças, para viver na fama, na riqueza e no poder. Mas aí não se trata só de Hollywood, da mídia mundial, internacional e brasileira, mas aí também não se trata dos cantores, artistas brasileiros, nacionais, internacionais, mundiais. Se trata também dos governantes, queridos, dos chefes de Estado. Se trata também da própria justiça, porque eles também estão envolvidos, queridos. Tem muitos satanistas invertidos, travecos, mulherzinhas se passando por homens, envolvido na mídia, envolvido no mundo artístico, envolvido nas religiões evangélicas, envolvido na política, envolvido até na justiça, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Interpol. Queridos, Satanás, como eu disse, o enganador do fim dos tempos, ele está infiltrado em todas as áreas da sociedade. Então, o negacionismo também está infiltrado em todas as áreas da sociedade. E a mídia, durante esses dias, usou e deu ênfase a essa premiação do Oscar como se fosse algo bom, como se fosse algo que não tivesse por trás algo macabro, satânico, ridículo, que depupera, que traz o ódio a Cristo, ao Evangelho de Cristo, que traz o espírito do anticristo.
Então a mídia queria implantar na mente dos cidadãos brasileiros e dos cidadãos mundiais o negacionismo de que o satanismo de Hollywood, o satanismo do filme brasileiro, dessa atriz satanista Fernanda Torres, de que os cantores do Grêmio Latino, brasileiros e internacionais, é uma coisa boa, uma coisa normal, que por trás não há nada, que por trás não há nada que se esconder, não há nada macabro, não há o negacionismo de dizer que Deus não existe, que Deus não presta, o ódio a Deus, o ódio ao Evangelho, o ódio ao Evangelho, o ódio às doutrinas dos apóstolos, o ódio, o espírito do anticristo. Nós tivemos no ano passado, nas Olimpíadas, que teve em Paris, que mais vimos foi o espírito do anticristo. Blasfêmias contra Deus, contra Jesus. E aqui essa apresentadora em tom de deboche, em tom de deboche mesmo, ela fala: Deus, Criador do grande universo, todo-poderoso, zero citações. Aí outro ator vem e diz: agradeça a Satanás por me dar inspiração para fazer esse papel. Então, querido, isso que é o negacionismo. Vamos voltar para lá, para você ver o que é o negacionismo. Então, o negacionismo é a atitude de recusar a aceitar a verdade de algo, apesar de evidências que o comprovem. Então, querido, isso que a mídia estava fazendo agora há pouco com Hollywood, com a premiação do Oscar, com a premiação desse filme, ainda estou aqui, onde tem onde foi indicado essa atriz brasileira satanista Fernanda Torres, a indicada a melhor atriz do Oscar, e outros 3 Oscars que esse filmeco mequetrefe satânico daqui do Brasil foi indicado. Então, querido, é isso que é o negacionismo. O governo, a mídia, os falsos profetas, eles querem implementar a cultura do negacionismo. A inversão de valores, o que é certo é errado, o que é errado é certo. Então o negacionismo é a atitude de recusar e aceitar a verdade de algo, apesar da evidência que o comprove. Queridos, o negacionismo ele quer recusar que as pessoas recusem e aceitem a evidência de Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo. O negacionismo quer que as pessoas recusem a aceitar a evidência e a verdade de que o certo é errado e o errado é certo, de que deve ser implantado o ódio, o espírito do anticristo, o ódio contra Deus, contra Jesus, contra o Espírito Santo, contra o Evangelho. E era isso que a mídia estava fazendo agora há pouco, através do negacionismo, quando estava dando ênfase a essa premiação dessa festa do Oscar, de premiação da festa do Oscar, como também acontecido na premiação da festa do Grêmio Latino, onde todos os cantores brasileiros e fora do Brasil são premiados. A mídia brasileira e a mídia mundial. Então eles querem isso. A atitude deles é recusar e aceitar a verdade de algo, ou seja, de Deus, do Evangelho, das doutrinas dos apóstolos,
apesar da evidência que o comprovem. Porque o que está escrito na Bíblia, querido, é explicitamente claro na Bíblia, é uma evidência. Não há como negar, não há como recusar, querido. Quem se recusa é o espírito do anticristo, satanistas. São os negacionistas da mídia, dos chefes de estados, o governo e também outras áreas da sociedade, onde são implantado a cultura do negacionismo, seja nas universidades, seja em religiões dos falsos profetas. Porque, querendo ou não, irmãos, existem os falsos profetas de Satanás. Porque, querendo ou não, existem pastores, existem cantores, cantoras, existem pregadores, líderes religiosos, apóstolos, bispos, que estão vendidos, que estão comprometidos com o satanismo, com Satanás, com a maçonaria. E eles pregam também o negacionismo. Eles querem colocar na mente dos fiéis deles de que o satanismo, a maçonaria que eles servem, levando para dentro de suas igrejas, de seus templos construídos por ele, é algo normal. É algo normal. Como é que um pastor, um apóstolo, um bispo que prega o evangelho de Jesus, que prega a Bíblia, que prega a doutrina dos apóstolos, chega lá dentro da maçonaria, onde diz que Jesus não é Deus, que Deus é Bafomé, que Deus é Baal, que Deus é o cabeça de bode? Como pode? Então isso é negacionismo, querido. Você escuta hoje uma rádio, é cantor gospel satanista, cantora gospel satanista, invertidos. E eles botam ali na rádio os louvores dos cantores. Louvores não. As músicas desses cantores gospel satanistas ali. Por quê? Porque eles ganham, eles lucram com isso. Toda rádio que coloca os cantores gospels, toda rádio que se diz que é de Deus, que prega o evangelho genuíno, verdadeiro, que coloca as músicas desses cantores satanistas gospel, pode ter certeza que os donos da rádio, os líderes deles, do sistema religioso deles, são satanistas também. E por outro lado estão lucrando pela mídia, pelo marketing que eles estão desenvolvendo desses cantores satanistas e da merchandising. Porque as empresas de gravadoras que produzem esses cantores satanistas, elas têm aliança, elas têm convênio com todas as emissoras de rádio e televisão satanista, ainda que se diz evangélica gospel, para dar ênfase, para dar mídia, para dar audiência, para dar fama, riqueza a esses cantores satanistas. Vou mostrar outro vídeo aqui para você. Caio Fábio nunca foi maçom. Ele falando dos pastores envolvidos dentro da maçonaria, que é satanismo. O reverendo Caio Fábio, que foi um dos grandes pregadores, ele nunca se envolveu com a maçonaria. Não foi a maçonaria que derrubou o seu ministério, e ele não parou por causa da maçonaria. E outro pregador falando também sobre a maçonaria, do satanismo.
Veja. Vou botar aqui, querido, para mostrar para você. Caio, bom dia. Estou no pecado, pois pertenço à maçonaria. Um amigo meu evangélico me disse que eu estou condenado no inferno. Isso procede, Caio? Me ajude. Estou condenado. Porque ele é maçom, Ele está condenado ao inferno. Bom, se eu fosse pensar Segundo o amigo evangélico. Se eu fosse pensar assim, todo mundo que está em boa parte dessas igrejas malucas por aí estava no inferno, né? É, né? E a maçonaria, eu não recomendo a maçonaria para nenhum discípulo de Cristo. Tá. Eu passei a vida com gente me convidando para ir para a maçonaria. Diziam que eu ia virar um grão-mestre com maior rapidez. Isso e aquilo. Eu não tenho vocação para chegar em nenhum lugar dizendo eu vim das trevas buscando luz. Eu sou uma alma pagã, cega, procurando a luz da maçonaria. Eu nunca faria isso na minha vida em relação a nada nem a coisa alguma, porque eu tenho uma única luz da vida no meu ser. Mas eu conheço pessoas que passam por isso aí porque gostam da confraria, daquela impressão de que um protege, ajuda o outro ali dentro. Tudo para mim também bobagem, clube do Bolinha, de um monte de gente que não precisa de confrarias, não deveria precisar de confrarias tão templárias, tão esotericamente estranhas, então fisiologistas aonde um protege o outro, um cobre o outro, não importa o quê. Eu não nasci para fazer parte dessas fidelidades. Acho que quem é discípulo de Jesus tem uma fidelidade e as outras que se alinhem. Agora, a gente ter fidelidades em relação ao que é incongruente, ao que seja incongruente com a proposta do evangelho na qual eu digo que creio, aí não tem lugar na minha vida. Mas chegar e dizer que alguém vai para o inferno por causa disso é candidatar quem diz tal coisa ao próprio inferno, não é? Qualquer um, aprendam de vez, que diz que pessoas vão para o inferno por causa disso. Liberdade que o evangelho diz que um discípulo de Jesus tem que... Estamos contratando pessoas que nasceram entre 1950 e 2000 que possam trabalhar... Calmeiros. Todo dia eu vejo a mesma coisa, eles mandam. Mas a pergunta que me fazem é o que eu penso. Porque dá um trabalho danado reescrever a história. Apesar dos 33 anos de idade, cara, eu te acompanho desde os anos 90, pois minha família sempre te acompanha. Sou pastor auxiliar da famosa Madalena. Luciano e Cabo Daciolo. Cara, sai. Cristão Então, queridos, é isso aí.
É isso aí, queridos. Eu não encontrei o vídeo aqui falando para você, mas as igrejas evangélicas, principalmente as mais antigas, centenárias, estão todas fechadas com a maçonaria. Estão todas fechadas com o satanismo. A Assembleia de Deus, a Convenção Geral das Assembleias de Deus da Madureira, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor Wellington Bezerra, que é o presidente das Assembleias de Deus, da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, pastor José Wellington Filho, que é o filho do pastor presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, a Batista, a Adventista do Sétimo Dia, todas as religiões, as igrejas, todas fechadas com maçonaria, todas fechadas com satanismo, todas lá dentro, os seus maiores líderes, dentro da maçonaria, adorando quem é o bode, a Lúcifer. E muitos desses líderes religiosos, eles se tornam multimilionários. Por quê? Porque além de eles enriquecer com o dinheiro do falso evangelho que eles pregam, ainda que o evangelho que eles pregam pareçam verdade, pareça o evangelho de Jesus Cristo, pareça a doutrina dos apóstolos de Jesus Cristo, eles vão para a maçonaria em troca de ter mais dinheiro para se tornar mais multimilionário. Nós vimos agora há pouco a Debras, onde aquele bispo Samuel Ferreira, a mulher dele, a Keila, a bispa Keila, faleceu. E no velório daquela bispa Keila, estava cheio de maçons ali, ilustre. Era candidato político, era líder religioso de várias religiões. O próprio Samuel Ferreira, à beira do caixão ali, na hora do velório da mulher dele, ele fez questão de colocar a mão por debaixo do terno, que é um dos símbolos da maçonaria, que é a mão oculta do chefe, a mão oculta do grau 33 da maçonaria do chefe. Então, queridos, tudo isso nos dá ênfase de que o negacionismo está querendo cauterizar a mente das pessoas. O negacionismo está querendo chegar para dizer, ó, o certo é errado, o errado é certo, não existe Deus. Vocês têm que adorar Satanás, que Satanás é bom, vocês têm que adorar os artistas de Satanás, vocês têm que adorar os atores de Satanás, os cantores de Satanás, vocês têm que idolatrar os políticos de Satanás, vocês têm que odiar o Evangelho, vocês têm que odiar Jesus, têm que odiar Deus, têm que odiar o Espírito Santo. Vocês têm que amar, idolatrar e acreditar nos falsos profetas que pregam doutrina dos demônios, espíritos que são pregadores e inspirados por espíritos enganadores. É isso que o negacionismo de hoje em dia está fazendo, querido. Olha aqui. Negacionismo é a atitude de recusar e aceitar a verdade de algo, apesar de evidência que o comprovem. Queridos, quando você bate de frente com o sistema, e fala a verdade, que políticos são satanistas, que cantores são satanistas, seja ele gospel ou não, ou seja da mídia secular, que atores são satanistas, que dentro da justiça, seja brasileira ou internacional, há satanistas, dentro da Polícia Federal, dentro da Polícia Civil, há satanistas. Quando você bate de frente com o sistema e diz que
dentro das religiões, das principais religiões, as maiores religiões, as que se dizem centenárias, como a Assembleia de Deus, Batista, Adventista, todas elas existem satanistas, maçons. Aí eles vêm com o negacionismo, com a atitude de recusar e aceitar a verdade de algo que nós dizemos que é verdadeiro, que eles são satanistas, que eles servem a Satanás, que crianças são sacrificadas no ritual de magia negra. 200.000 crianças por dia têm que ser sequestradas para ser entregue à Irmandade Maçom Illuminati, para esse satanista sacrificar 200.000 crianças por ano, querido. Aqui no Brasil, e onde o satanismo é implantado. Então eles vêm com o negacionismo. Apesar que as evidências o comprovem através dos próprios satanistas, que eles fazem com a sua própria boca, eles falam com a sua própria boca, eles mostram com as suas próprias bocas, com as suas próprias atitudes, a quem eles servem. Que nem nos vídeos anteriores que eu mostrei aqui, da apresentadora de Hollywood que falou: 0 menções sem Deus, Todo-Poderoso, Criador do Universo. 0 menções. Não é de se admirar uma cidade sem Deus. Queridos, você pega, vê também um ator, chega lá e diz: agradeço a Satanás por me dar inspiração para fazer esse papel nesse filme. Então, querido, não é evidência, é evidências claras, verdadeiras, que comprovam que eles servem. Pastores satanistas, maçons. Você entra dentro de uma igreja, você vê obelisco, você vê pirâmide, você vê colunas. Se você vê um templo religioso onde tem pirâmide, onde tem obelisco, onde tem coluna, onde tem um piso quadrangular, onde as cores são preto e branco, ali é satanista, querido. Ali é maçom. Ali tem um líder maçom, ali tem um líder satanista que está implantando dentro do seu templo, da religião, da igreja, do evangelho, o negacionismo, do satanismo, da maçonaria. Você quer ver um exemplo? Um dia desse eu estava indo para Olinda com meu amigo. A gente parou para entrar no cemitério. Aí quando a gente passou por uma catatumba, no chão da catatumba tinha um azulejo quadriculado, preto e branco. Aí o meu amigo me disse: está vendo aqui, ó? Isso aqui é maçons. Essa catatumba aqui é de maçons satanistas. Porque já deixa bem claro, queridos, os sinais. Tem um vídeo aqui também que mostra aquele presidente das Assembleias de Deus lá do Pará, de Belém do Pará, que eles dizem onde surgiu a Assembleia de Deus no Brasil, onde vieram os missionários suecos, que conta a história do surgimento da Assembleia de Deus no Brasil. Aquele pastor Samuel Câmara, ele dizendo que ia criar um obelisco. Aí as ovelhas, sabendo que o obelisco é de Satanás, é da maçonaria, disseram: aí não, obelisco não, aí não. Por quê, querido? Então, a própria arquitetura dos templos construídos por mão desses homens mostra o negacionismo de que eles querem implantar do satanismo, da maçonaria dentro dos seus templos, dentro das próprias religiões. E repito, das maiores religiões que você pensa, que está lá indo adorar a Deus, onde o seu líder é maçom, que está na maçonaria, dizendo que Jesus não é Deus, adorando Satanás, Bafomé, o cabeça de bode, satanistas.
e muitos deles invertidos, como a Bispa Macedo, que é uma mulherzinha, onde aquela filha do Bispo Macedo, que faz Escola do Amor, junto com aquele bispo, que é o marido dela, ali são dois invertidos. A filha do Bispo Macedo é a Traveco, e o marido da filha do Bispo Macedo, que faz a Escola do Amor, é uma mulherzinha, se passando por bispo, por homem. E não deixa a desejar, bem claro, que o Bispo Macedo é um satanista também, que faz sacrifício de criança e ritual de magia negra, como os outros demais também fazem ritual de magia negra, satanismo, como Rei Soares, Edir Macedo, como Valdemiro Santiago, e outras tantas e tantas religiões, e outras e tantas denominações. Então, é o negacionismo, querido. O negacionismo é a atitude de recusar e aceitar a verdade de algo, apesar de evidências que o comprovem. É uma postura que pode ser vista em relação a fatos científicos, históricos ou a outras crenças. Então, querido, é isso que o negacionismo está fazendo. A cultura do negacionismo está fazendo dentro da religião, dentro do sistema político, nas mídias, no mundo artístico, seja mundo artístico, cantores, gospel ou secular, e no mundo artístico de cinema, reality show, de séries, jornalismo e tudo mais que a mídia promove. É o negacionismo, querido. Então aí eles querem negar a eficácia, a existência de Deus. Querem colocar Satanás e seus adeptos satanistas da mídia, da política, do futebol, da religião, do mundo artístico, para serem adorados, idolatrados. E Satanás também ser adorado e idolatrados. Porque por trás desses satanistas está Satanás, o ocultismo de Satanás, da maçonaria Illuminati. Então o negacionismo quer colocar na mente das pessoas, e principalmente dos que se dizem cristãos, de que isso tudo é normal, que eles têm que adorar Satanás, que ele que tem que idolatrar, adorar aquele que Satanás colocou lá no topo, para ser adorado, idolatrado, seja político, seja da mídia, seja do mundo artístico e da religião. E através disso, o ódio a Deus, o ódio a Jesus Cristo, o ódio ao Evangelho, o espírito do anticristo, que já está no mundo, como o apóstolo Paulo diz, e que explicitamente vem. Mas esse último espírito do anticristo é o escatológico, que está em Apocalipse. Então, querido, exemplos de negacionismo. Então, quais são as características do negacionismo? Quais são as características do negacionismo? Rejeitar crenças censuralmente aceitas. É isso que eles querem, queridos. Eles querem cauterizar, manipular a mente das pessoas, para as pessoas rejeitar crenças censuralmente aceitas, principalmente o Evangelho de Jesus Cristo, principalmente aceitar a existência de Deus Todo-Poderoso, Criador do universo, dos céus e da terra, principalmente isso é uma das características do negacionismo. Outra característica do negacionismo: escolher negar
a realidade para escapar de uma verdade. Escolher ou negar a realidade para escapar de uma verdade. É isso, queridos. Esses satanistas da mídia, da política, do futebol, do mundo artístico, da religião, eles têm essas características do negacionismo, que é escolher negar e a aceitar para escapar de uma verdade. Eles têm que escolher, eles têm que negar a realidade de que eles não são satanistas, que eles não servem a Satanás, que eles pregam o ódio a Deus, a Jesus, Espírito Santo e ao Evangelho. Eles querem negar que não pegam crianças e sacrificam um ritual de magia negra. Eles querem negar, mesmo que eles confessem com as suas próprias bocas. Eles querem negar que são falsos profetas, que são pastores, apóstolos, bispos, maçons, satanistas, que recebem poderes ocultos de Satanás, do satanismo, da magia negra, para operar sinais, prodígios, maravilha dentro de suas próprias igrejas, seus templos, construídos por eles, onde lá dentro da arquitetura dos templos mostram a que eles estão servindo. Aqui pertinho tem uma igreja muito grande que vocês conhecem, que tem um obelisco, tem um e criaram mais 2 pequenos, agora são 3 obeliscos. E o formato de pirâmide, que é da maçonaria. Isso que é o negacionismo. Escolher negar a realidade para escapar de uma verdade, querido. A realidade a gente prega, mas eles negam. A todo tempo eles têm que negar para escapar de uma verdade. Ele tem que negar a realidade. Mas a realidade é essa, que eles servem a Satanás. A realidade é essa, que eles estão aqui fazendo a obra de Satanás. Cada centavo que eles ganham, cada dinheiro que eles ganham, mesmo que eles se tornem bilionários, multibilionários, que eles construam mansões, como foi avaliada agora a mansão do bispo Samuel Ferreira, lá em São Paulo, que diz que a mansão dele fica perto da mansão da outra satanista Silvio Santo, foi avaliada em 35 milhões de dólares. Para você ver esses falsos profetas. Então, queridos, mesmo que eles construam patrimônios milionários, bilionários, mesmo que eles possuam contas bancárias cheias de dinheiros, com rios de dinheiros, através do satanismo, da maçonaria satanista, eles vão dar conta a Deus. Mas naquele dia muitos vão comparecer perante Deus e dizer: Senhor, Senhor, que o próprio Jesus falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, porque naquele dia muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, em teu nome profetizamos, em teu nome fizemos sinais, prodígios, maravilhas, expulsamos demônios. Aí o Senhor naquele dia dirá abertamente: afastai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci, para o lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos. Então, se o Senhor diz para eles ir para o lago de fogo e enxofre preparado para Satanás e seus anjos, porque eles estão no mesmo âmbito que Satanás e seus anjos. Porque durante todo esse tempo, eles escolheram negar a realidade para escapar de uma verdade que nós pregamos e vivemos. Isso é outra característica do negacionismo. Então, querido,
É isso que a cultura do negacionismo quer implantar, está implantando. Sistema político, sistema religioso, na mídia, no mundo artístico, no futebol. É isso, querido. Então, eles têm que escolher a negável realidade, mesmo que eles confessem com as suas próprias bocas, como mostrei nos 2 vídeos aqui anteriores, no começo do vídeo, da live, no começo do estudo. Mesmo que eles confessem com as suas próprias bocas, eles têm que aceitar, eles têm que escolher, negar a realidade para escapar de uma verdade. Essa verdade que nós pregamos. Eles têm que escolher, negar a realidade para escapar de uma verdade que nós pregamos e vivemos. Isso é uma das características do negacionismo. Outra característica do negacionismo: favorecer disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos. É outra característica do negacionismo. Favorecer disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos. Eu disse para você aqui no começo, Albert Pike. Albert Pike foi o fundador da máfia. Para você que não sabe a sigla máfia, Albert Pike, satanista, comunista, que tomou posse do Banco Central dos Estados Unidos, através de uma guerra que ele mesmo criou, que uma guerra que ele criou, que ele estrategou, criou o comunismo, fez as pessoas pensarem que era comunista, para brigarem com outras pessoas que não eram comunistas, para se matarem uns ao outro como os idiotas, imbecis, inúteis, e para que Albert Pike, o satanista Albert Pike, que profetizou 3 guerras mundiais, tomasse conta do Banco Central norte-americano, dos Estados Unidos. Hoje você vê todas as moedas, a maioria das moedas do mundo todo, dos países do mundo todo, da Europa, do Brasil, dos Estados Unidos, eles colocam lá maçons, satanistas. Então, queridos, Albert Pike, Então ele criou a máfia. O que é a máfia? Maçonaria autoriza furto, envenenamento, assassinato e incêndio. Isso que é o significado da sigla máfia, que foi Albert Pike que criou. O satanista Albert Pike, comunista, que escreveu o Manifesto Comunista de Albert Pike, que hoje é a Carta da ONU. Então, outra característica do negacionismo é o quê? Favorecer disputas ideológicas. Que nem eu falei para você aqui, não existe direita, não existe esquerda. Quem criou a esquerda e a direita foi o sistema. Os satanistas criaram a direita, os satanistas criaram a esquerda. Aí os idiotas, imbecis, inúteis ficam brigando, ficam disputando, chega até agredir, chega até matar, cometer absurdos. Não porque eu sou de direita, eu defendo o satanista Lula. Não porque eu sou da direita, eu defendo o satanista Bolsonaro. Querido, isso é uma das características do negacionismo. Favorecer disputas ideológicas. Então,
Não existe esse negócio de direita e esquerda. Quem criou foi o sistema. Os satanistas que criaram, o direita e a esquerda. Eles mesmos botam no poder e tiram quem eles querem do poder. Os satanistas, os maçons iluminatis, eles botam no poder e eles mesmos tiram no poder. Está lá escrito. Está lá escrito. Por eles mesmos. Nós tiramos e colocamos as pessoas do poder. Está escrito no livro que o Dr. Pedrosa tem, que mostrou na live dele. Os idiotas de Salomão. Interesses políticos. Interesses políticos. Os políticos, eles querem implantar na mente das pessoas, através do negacionismo, porque existe um interesse, querido. Um interesse. Por exemplo, cristãos verdadeiros, autênticos, não aceita carnaval. Carnaval a gente sabe que é uma carnaval a gente sabe que é uma festa demoníaca, satânica, diabólica, onde as pessoas vão ali para beber, se prostituir, para agredir, para zombar de Deus, para zombar de Jesus Cristo. Carnaval é uma festa onde o diabo está no meio, operando, o espírito do anticristo. A gente sabe que Halloween é a festa de Satanás, mas os políticos, por interesses próprios, de adquirirem admiração, popularidade, para que para uma possível candidatura eles sejam eleitos. Então, isso é uma das características do negacionismo. Então, favorecer disputas ideológicas e interesses políticos e religiosos. É por isso que os pastores, bispos, apóstolos, que se dizem, mas não são, como se está escrito lá em Apocalipse, vejo a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, mas são sinagoga de Satanás. Então, é por isso que esses bispos, apóstolos, pastores, maçons, satanistas iluminatis, eles fazem, através do negacionismo, levar o satanismo, a maçonaria iluminati, para dentro dos seus templos, das religiões, por interesses religiosos. Por quê? O interesse deles não é pregar o verdadeiro evangelho. O interesse deles não é estar ali adorando ao Todo-Poderoso Criador dos céus e do universo, a Deus, a adorar e a falar da salvação, da obra de salvação e da redenção do Senhor Jesus Cristo. O interesse deles não é que o Espírito Santo atue no meio das suas religiões, dos seus templos, mas o espírito dos enganadores, doutrinas de demônios. O interesse deles é o satanismo, é a maçonaria iluminati, é o dinheiro, a fama, a riqueza, o marketing, merchandising, popularidade, é o interesse deles. Isso é uma das características do negacionismo. Deixar ainda mais favorecer disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos. Negacionismo, querido. Jesus nunca mandou ninguém vender nada, querido. Jesus, na época dele, chegava, ele era perseguido, ele era odiado, os apóstolos eram perseguidos, eram odiados. Os apóstolos nunca subiram em nenhum palco para fazer show.
Os apóstolos nunca foram para emissora de rádio, ainda que fossem nos tempos atuais. Nunca os levitas gravaram CD, gravaram DVD, foram fazer show, vender CD, vender DVD. Nunca, querido, nunca. Mas os satanistas, negacionistas da mídia gospel, eles têm que dizer que todo artista gospel são adoradores de Deus. Todo artista gospel são levitas de Deus, quando na realidade estão lá com o pacto com o satanismo, com a maçonaria, Illuminati, para ter riqueza, fama e poder, como os demais cantores da mídia secular, como artistas do cinema, da mídia, como também da política, como também do futebol. Favorecer disputas ideológicas, interesses políticos e religiosos. Isso é o negativismo, querido. As ideologias deles é que tem que prevalecer. Eles têm que colocar na mente da população de que o que eles pregam, o que eles vivem, o que eles fazem, o que eles são é o certo e não o errado. E que as pessoas têm que defender essa ideologia também. Nem que seja pau, nem que seja faca, nem que seja tiro, nem que seja na violência. Interesses ideológicos, interesses políticos e religiosos. Consequência do negacionismo. O negacionismo traz consequência para todo mundo, queridos. O negacionismo traz consequência para todo mundo. Para todos aqueles que seguem os falsos profetas, satanistas, maçons Illuminati. Para todos aqueles que idolatram os artistas, cantores, atores, maçons, satanistas, Illuminatis. Traz consequência para todos aqueles que acreditam na ideologia da mídia. Para todos aqueles que acreditam nos políticos satanistas, maçons, Illuminatis. Para todos que acreditam nos jogadores de futebol satanistas, maçons, Illuminati, e muitos deles invertidos. Muitos deles invertidos. Existe uma consequência. O negacionismo traz consequência para essas pessoas. E quais são essas consequências? Atrasar a evolução do conhecimento. É isso, querido. Por isso que está escrito na Bíblia: o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que muitos não enxerguem a verdade e a luz da Bíblia. Então, querido, atrasar a evolução do conhecimento. É isso que esses queridos, além de eles pregarem o ódio contra Deus, além de eles pregarem o ódio contra Jesus, contra o Evangelho, contra as doutrinas dos apóstolos, eles querem atrasar o conhecimento das pessoas, para que as pessoas não abram o entendimento, para que as pessoas não cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa é uma das consequências do negacionismo. Atrasar a evolução do conhecimento. Então eles não querem que você evolua o seu conhecimento e descubra que eles são satanistas, que eles servem a Satanás, a maçonaria Illuminatis.
Eles não querem que você reconheça o verdadeiro evangelho, que você sirva a Jesus Cristo de corpo e alma em verdade, espírito em verdade, que você não tenha a crença em Deus e no Espírito Santo você não tenha o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Eles não querem que você evolua para ter o conhecimento do evangelho, apesar de pregar o ódio a Deus, a Jesus Cristo. Eles não querem que você evolua no conhecimento de que eles são líderes religiosos, fechados com a maçonaria, a Illuminati, com o satanismo. Eles não querem que vocês... eles querem atrasar a evolução do seu conhecimento para que vocês não possam saber que eles são políticos, maçons, Illuminati satanistas. Políticos que estão fechados com a obra de Satanás aqui na Terra. Políticos que trabalham para a obra de Satanás aqui na Terra. Eles não querem que vocês evoluam no conhecimento para não saber que a mídia é mentirosa, que a mídia trabalha para Satanás e mente 24 horas por dia, que é controlado pela ONU, a maior loja maçônica satânica do mundo, que a mídia trabalha para Satanás, trabalha para fazer a obra de Satanás, que a mídia, todos os que estão ali, são satanistas. Hollywood, seja qualquer outra mídia brasileira, internacional, todos eles envolvidos com satanismo. Na Polícia Federal tem satanista. Tem satanista. E outro... Eles não querem, querido, que você chegue ao pleno conhecimento de que os cantores são satanistas, iluminados e maçons. Eles não querem que vocês cresçam, evoluam no conhecimento para saber, entender e despertar que certos atores são satanistas. São satanistas. Que certos atletas, principalmente do futebol, são satanistas. Estão fechados com o satanismo, com a maçonaria, Illuminati. Então, isso é uma das consequências do negacionismo. Atrasar a evolução do conhecimento. Por isso que está escrito lá na Bíblia. Por isso que está escrito lá na Bíblia que os deuses desse século, esse mundo já não é maligno. Quem é o Deus desse século? Satanás. Cegueu o entendimento de muitos para que muitos não entendam à luz da Bíblia a verdade. Por isso, consequências do negacionismo é isso, atrasar a evolução do conhecimento. Eles querem atrasar a evolução do conhecimento do ser humano, seja ele cristão ou não cristão, queridos. Principalmente no conhecimento de Deus, no conhecimento da salvação, da obra salvífica de Cristo, da obra redentora de Cristo, do Filho de Deus e da obra do Espírito Santo, que um dia será retirado da terra, juntamente com a igreja. E o espírito do anticristo, que é isso? O espírito do anticristo, doutrina de demônios, espíritos enganadores, que é isso? Através do negacionismo. Outra consequência do negacionismo. Contribuir para que doenças até então erradicadas voltem a gerar surtos. Você acha que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, está preocupada com a tua saúde? Você acha que lá dentro da OMS, a Organização Mundial de Saúde, como na ONU, como na FIFA, como na CBF, ou qualquer organização criada por homem ou por Satanás, não esteja lá envolvido satanista com a obra de Satanás aqui na Terra? Aquele bichinho de Wuhan, que veio lá da China, chamado Covid,
que se espalhou por todo o mundo, que matou milhares de pessoas e até pessoas que não morreram de Covid. A mídia divulgou como se fosse pessoas que morreram de outras doenças normais, pessoas que morreram de velhice, de infarto, pessoas que morreram de acidentes. A mídia divulgou como se morreram de Covid. Então você acha que aquele bichinho de Wuhan realmente veio do mercado público, mercado de animal público da China? Você acredita? Ou você acredita que eles têm essas doenças criadas em laboratórios, preparados para soltar, para criar uma nova pandemia? Você acredita que a África é pobre porque não tem dinheiro e os africanos e as crianças que morrem todos os dias desnutridos na África morrem de fome, desnutrida porque não tem dinheiro para suprir as necessidades da África e a pobreza da África? Agora há pouco, nós vimos em mídia aberta uma conversa do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Ele falando que se não fosse os Estados Unidos cedendo todo o seu material bélico, seu material bélico, armamento de guerra, a Ucrânia teria perdido a guerra em um mês, em uma semana. E ele ainda falou que milhões e milhões de dólares foram gastos com aquela guerra da Ucrânia e Rússia. Ele falou milhões e milhões de dólares foram gastos com aquela guerra da Ucrânia e a Rússia. E Donald Trump falou que eles estavam recrutando pessoas para o exército da Ucrânia para morrerem na guerra. E ainda mais a guerra entre Israel e o Oriente Médio lá, entre o Hamas, o Hezbollah, que agora Donald Trump, não sei se ele é o anticristo, que vai promover a falsa paz, está negociando um acordo de paz entre Israel e o Oriente Médio, na faixa de Gaza. E ele quer reconstruir a faixa de Gaza. Como também ele está querendo negociar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia. A Bíblia diz que quando ouvireis falar de paz e segurança, aí virá repentina destruição. Está escrito na Bíblia. Quando ouvireis falar de paz e segurança, aí virá repentina destruição. E está bem claro que na Bíblia o anticristo ele vai promover a falsa paz. Depois que ele promover a falsa paz, aí ele vai se revelar como anticristo. Aí vai vir as duas bestas do Apocalipse, o anticristo e o falso profeta. Onde vai construir o novo templo de Salomão, e onde Satanás vai se assentar querendo parecer Deus, querendo ser adorado. Mas ninguém sabe se Donald Trump realmente ele é o anticristo que vai promover a falsa paz. Mas muitos pregadores aí da atualidade já dizem que ele tem tudo para ser o anticristo, que vai promover essa falsa paz que está escrito na Bíblia, que está profetizado na Bíblia. Então, outra característica do negacionismo: deixar ainda mais evidente a gravidade de ter pessoas que se recusam à verdade. Deixar ainda mais a evidência e a gravidade de ter pessoas que se recusam à verdade. Isso é uma das consequências do negacionismo, queridos. É deixar evidente a gravidade
do que pode ocorrer na vida das pessoas que recusam aceitar a verdade, queridos. Quando o sistema político, o sistema religioso, a mídia, a política, o futebol, a religião, o mundo artístico, usar o negacionismo para deixar ainda mais evidente a gravidade de ter pessoas que aceitam o negacionismo como verdade, o errado como certo, certo como errado, a gravidade do que pode acontecer com essas pessoas. Porque uma das maiores evidências deixada, uma das mais evidências deixada, a gravidade de que pode acontecer com as pessoas de que aceitam o negacionismo, é afastar as pessoas de Deus, afastar as pessoas da salvação, e as pessoas perderem a vida eterna, as pessoas perderem a salvação por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, que foi o cordeiro da expiação do pecado. É fazer com que as pessoas tenham essa gravidade de recusarem acreditar em Deus, na existência de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Como mostrei aqui no vídeo atual, aqui no vídeo que eu mostrei no começo para você. E outra evidência ainda mais grave, evidência e a gravidade de ter as pessoas de se recusarem a aceitar a verdade, é levar as pessoas a odiar Deus, odiar o Espírito Santo, odiar a obra de Jesus, odiar o Evangelho e idolatrar Satanás. É tão provável que a Bíblia diz que virá a marca da besta. E quem recusar a marca da besta vai ser torturado. Mas esses serão salvos por meio da tortura, por meio do sofrimento. É tão provável que a Bíblia fala que virá o anticristo, o falso profeta, já existe. Vários falsos profetas já existem. Mas virá um escatológico, o último. Queridos, uma das gravidades deixada ainda mais evidente de que as pessoas que se recusam a aceitar a verdade, porque elas preferem o erro em vez da verdade, através do negacionismo pregado pelo sistema político, pelo sistema religioso, pelo sistema da mídia, do futebol, da religião e do mundo artístico. Porque Satanás é o causador do mal. Então Satanás ele tem que usar os adeptos deles para deixar ainda mais evidência a gravidade de ter as pessoas que recusam a verdade. Até as consequências que elas vão ter, elas vão colher por recusar a verdade, por negar a verdade e aceitar o engano, a mentira, o erro, de deixar ser levado por doutrinas de demônios
espíritos enganadores, por os satanistas, do político, religioso, da mídia, futebol, artísticos. Isso são as consequências que o negacionismo traz para as pessoas. Por fim, a vida eterna. Aqui sofrerão danos, seja materiais, seja danos físicos, seja danos financeiros, mas por fim a vida eterna. Mas do outro lado da verdade, Deus não quer que isso aconteça. Deus quer que você evolui no conhecimento. Deus quer que você tenha saúde. Deus quer que você tenha a vida eterna, tenha uma vida aqui digna. Aqui Deus ele possa suprir suas necessidades, aqui está com você. Como o Salmo 91 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, à tua esquerda, mas tu estarás protegido, não serás atingido. Então Deus quer que você aqui esteja com Ele, ainda que haja perseguição, ódio, rancor, inveja, ainda que Satanás se levante através dos seus adeptos para te perseguir, te odiar, por causa da verdade que você prega e vive. Deus quer que você esteja com Ele aqui, com sofrimento, com perseguição, com ódio, com rancor, mas Ele está contigo para te livrar, te guardar. Que a Bíblia diz que ninguém toca no fio do cabelo do escolhido de Deus, que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Então, por fim, a vida eterna. Mas Satanás quer que você perca todo esse privilégio através do negacionismo, pregado pelo sistema político, religioso, da mídia, futebol, mundo artístico. Também, vou dizer, dentro do sistema jurídico também tem, satanista também, e satanista invertido também tem. Tem sim. Como combater o negacionismo? Aí é que nós temos que aprender, tanto nós que somos cristãos, que queremos ver o verdadeiro evangelho sendo pregado sobre a terra, que queremos pregar o verdadeiro evangelho sobre a terra, nós que somos cristãos autênticos, que pregamos e vivemos o verdadeiro evangelho, quanto nós, como você, irmão, amigo, aqui do canal Mentalidade Fora do Sistema, e com quem você vai compartilhar, você quer aprender como combater o negacionismo? Como devemos combater o negacionismo? Primeiro, o apóstolo Paulo fala em Efésios que nós não combatemos com pessoas de carne e ossos. Nós não combatemos com seres humanos. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e contra a sangue, ou seja, pessoas, seres humanos. O apóstolo Paulo disse que a nossa luta é contra principado, potestade, contra as forças espirituais da maldade na região celestial. Ou seja, a nossa luta é contra classes de demônios. E são essas classes de demônios que estão dominando e estão infiltrando o negacionismo no sistema político, sistema religioso, na mídia, no futebol, no mundo artístico. São essas classes de demônios citadas lá em Efésios 6 pelo apóstolo Paulo que estão por trás desses satanistas, principado, potestade, forças espirituais são maldades. Porque a nossa luta não é contra político, a nossa luta não é contra os artistas, cantores ou atores, a nossa luta não é contra os que trabalham na mídia, a nossa luta não é contra os falsos profetas, os falsos pregadores de evangelhos. A nossa luta não é contra os satanistas do futebol. A nossa luta não é contra seres humanos, contra pessoas de carne, osso, sangue. Não.
A nossa luta é contra principado, potestade, forças espiritual da maldade. A nossa luta é contra classes de demônios. E esses satanistas estão usados por essas classes de demônios. É como diz Milak. O diabo, ele pode se incorporar. O diabo, ele tem um certo poder maior que o ser humano. Assim como os anjos de Deus têm poder mais que os homens. Então o diabo, ele tem poder mais que o ser humano. O diabo, ele pode fazer qualquer coisa inacreditável. Ele pode usar o ser humano para fazer coisas inacreditáveis. Ou seja, os adébitos deles, que deixam ser instrumento deles, que fazem parte, que tem convênio com o satanismo, com a maçonaria, com os Illuminatis. Satanás pode se apoderar dessas pessoas para fazer coisas que você não acredita, coisas que você nunca viu, coisas impossíveis. Até mesmo, como se diz nos falsos profetas, milagre, prodígio, maravilha. Mas eu volto a repetir, como o Senhor Jesus falou naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, profetizamos, fizemos sinais, fizemos prodígio, maravilha, expulsamos demônios. E o Senhor naquele dia dirá abertamente: apartai-vos de mim, maldito, para o lago de fogo e enxofre, preparado para Satanás e seus anjos. Então, uma das maneiras de vencermos, de combatermos o negacionismo é verificar as informações recebidas. É verificar as informações recebidas. O pastor Paulo Júnior, ele fala: quando você ouvir um pregador, cantor, pregador, ler um livro, quando você assistir na televisão ou ouvir no rádio um cantor, pregador, você vai na Bíblia, confere o que ele está falando. Se o que ele está falando está explicitamente correto na Bíblia, então ele é um homem de Deus. Ele está pregando o verdadeiro evangelho. Mas se ele está negando uma verdade explicitamente na Bíblia, então ele é falso. Ele é falso profeta, é mentiroso, é enganador. O pastor Paulo Júnior fala isso. Prove os espíritos. Prove os espíritos. Porque quando o apóstolo Paulo ele foi pregar aos bereanos, os bereanos foram sábios. Os bereanos, ele colocaram o apóstolo Paulo à prova. Um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo que existiu aqui na terra, usado tanto em poder do Espírito Santo, em milagre, prodígio, maravilha, como também na teologia e na pregação. Então, quando o apóstolo Paulo foi pregar aos bereanos, os bereanos disseram: espera aí, vamos ver aqui, vamos ler aqui, vamos verificar aqui as informações de que o que esse apóstolo Paulo está pregando é verdade. Então, querido, se o apóstolo Paulo ele foi colocado à prova pelos irmãos bereanos, quanto mais eu e você tem que colocar à prova essa turma que está aí, querido, aparecendo na mídia. Eu não estou falando, não é só da mídia gospel, não. Da mídia secular também. Do cinema, do reality show, da novela, da política, do futebol, da religião, do mundo artístico. Querido, se você quer combater o negacionismo, verifique as informações recebidas. Pesquise. Procure. O YouTube hoje é uma grande ferramenta. O Google é uma grande ferramenta. Procure. Eu vou ver se esse pastor é satanista. Eu vou ver se esse bispo é satanista. Eu vou ver se esse missionário é satanista. Eu vou ver se esse apóstolo é satanista, é maçom. Eu vou ver se esse ator é satanista. Eu vou ver se esse cantor é satanista, maçom. Eu vou ver se esse político é satanista, é maçom.
eu vou investigar, eu vou estudar, eu vou pesquisar. Se essa mídia está falando a verdade, ou se essa mídia trabalha para Satanás, se esse repórter é satanista, se esse apresentador de televisão é satanista, se essa atriz é satanista, se esse ator é satanista, se esse cantor aí é sertanejo, se esse cantor romântico aí é satanista, é maçom, eu vou investigar, eu vou buscar conhecimento, vou pesquisar. Então, querido, se você quer combater o negacionismo, verifique as informações recebidas. Porque todas as informações que o satanista da política, da religião, da mídia, do futebol, do mundo artístico passa para você, você aceita, mas não confere. Você aceita, mas você não vai verificar essas informações que você recebeu. Verifique, meu amigo. Principalmente quando se trata do mundo espiritual. Verifique na Bíblia o que a Bíblia fala da atualidade, das doutrinas de demônios, dos espíritos enganadores, do espírito do anticristo, do falso profeta, que já está na terra e há de surgir, que é o último escatológico. Queridos, verifique nas Escrituras, estude, pesquise, porque tem muitos homens de Deus e mulheres de Deus nas redes sociais, pregando o verdadeiro evangelho, pregando a verdade, querido, sobre satanismo, sobre satanista. Desse negacionismo, querido, que eles querem colocar, que eles querem implantar na sua mente. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, querido, é contra principado, contra potestade, contra forças espirituais da maldade na região celestial. É isso, querido. Você quer ver um exemplo? Outra maneira como combater o negacionismo. Outra maneira de como você combater o negacionismo. Questionar as informações que são falsas, sem se deixar levar por teorias conspiratórias. Questionar as informações que são falsas, sem se deixar levar por teorias conspiratórias. Queridos, o que a mídia prega, o que os políticos pregam, o que os falsos profetas da religião pregam, o que o futebol prega, o que os artistas, atores e cantores pregam, são informações falsas, queridos. Você tem que questionar. E às vezes nem precisamos questionar, porque você viu aqui no vídeo anterior, no começo da gravação que eu mostrei para você aqui. A apresentadora de Hollywood, ela falando com as suas próprias bocas. Às vezes esses satanistas, eles próprios se declaram. Às vezes esses satanistas, eles próprios mostram a quem eles estão servindo, para quem eles estão trabalhando, para Satanás, que eles são satanistas. Às vezes não é preciso nem verificar as informações recebidas. Às vezes não é preciso questionar as informações que são falsas, porque eles mesmos já falam por as suas próprias bocas, eles confessam com as suas próprias bocas que eles são satanistas, que eles servem a Satanás, que eles estão fazendo a obra de Satanás aqui na terra. Como eu mostrei aqui no vídeo, no começo da gravação, a apresentadora da premiação lá de Hollywood, lá do Oscar, falando zero afirmação sobre Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e do universo. Para mim não é nenhuma novidade. Uma cidade sem Deus. Aí vem o ator e fala: agradeço a Satanás por me dar inspiração para fazer esse papel. Queridos,
Muitas das vezes não é preciso nem questionar as informações que são falsas, que são passadas por nós, para nós. Muitas vezes eles mesmos mostram, muitas vezes eles se entregam, eles falam mesmo, eles não fazem nem questão mais de esconder, com a própria boca deles eles confessam para que eles trabalham, a que eles servem. Quem eles são? Satanistas. Trabalhando para a obra de Satanás. Sem se deixar levar por teorias conspiratórias. Então, querido, é isso, querido. O mundo já nos maligno. O mundo todo já nos maligno, querido. A Bíblia diz, você sabe o que significa a palavra jaz? O Dr. Crefis é outro pregador da verdade, ele é daqui de Pernambuco, o Dr. Crefis. Dr. Crefis, ele prega muita verdade, querido, sobre o sistema. E o Dr. Crefis, ele disse, o mundo jaz no maligno. Mas você quer saber o que significa jaz? Jaz significa morto. Quer dizer, o mundo já está morto no maligno. O mundo já está morto pelo maligno. Como é que você vai despertar o defunto? Como é que você vai despertar este mundo que já está morto pelo maligno? Onde Satanás já tem implantado a sua teoria negacionista de Deus, da existência de Deus, da eficácia de Jesus Cristo, da obra da salvação de Jesus Cristo, da expiação pelo pecado. Onde esse satanista da mídia, do futebol, da política, da religião, do mundo artístico, atores e cantores, gospel ou não gospel, falsos profetas, queridos, só tem um para despertar o mundo que já nos maligno. O Espírito Santo, através da pregação do verdadeiro Evangelho. Porque Satanás sabe que resta pouco tempo para ele. Satanás sabe que o tempo dele está se aproximando, mas quanto mais ele levar pessoas com ele, é melhor. Porque Satanás sabe que para ele não tem mais solução, ele já está condenado desde o princípio. A condenação do lago, fogo e enxofre, que é a segunda morte que a Bíblia fala. Mas Satanás, ele quer usar tanto os adeptos deles, do sistema político, sistema religioso, da mídia, do futebol, da religião, do mundo artístico, seja artístico da mídia, do cinema ou da mídia áudio, fonográfica, cantores, gospel ou não gospel. Por quê, querido? A Bíblia diz que haverá o anticristo, e a Bíblia diz que o espírito do anticristo já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra, na vida desses satanistas, que através do negacionismo querem que você obtenha ódio de Deus, que se opõe a Deus, quer que você tenha ódio de Jesus Cristo, da obra de salvação, não se salve, não chegue ao conhecimento da obra de salvação de Jesus Cristo, e que odeie tudo que é de Deus, e a verdade que é pregada pelos verdadeiros pregadores do Evangelho de Deus. Esses satanistas, eles não querem isso. Eles querem levar você com eles para o inferno. Eles querem levar vocês a adorar Satanás. Eles querem levar vocês a idolatrar os satanistas, em quais eles têm feito pactos, satanistas, maçons, Illuminati, com Satanás, para ter riqueza, fama e poder. Mas nós temos uma grande arma de combate, que o apóstolo Paulo chamou de espada do Espírito, que é a Bíblia. Enquanto a igreja verdadeira estiver aqui na terra, os remanescentes, os verdadeiros cristãos que pregam o verdadeiro evangelho,
os remanescentes estiverem aqui na terra, se utilizando da espada do Espírito, que é a Bíblia, que é o Evangelho, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, que era o Verbo, que se fez carne e habitou entre nós, nós teremos, querido, como combater o negacionismo e o satanismo. Nós teremos. O apóstolo Paulo disse, não demais, irmãos meus, revestivos de todas as armaduras de Deus, porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, nós não temos que lutar contra seres humanos, contra pessoas, nós temos que lutar contra principado, potestade, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Mas enquanto nós tivermos o Espírito Santo, a espada do Espírito Santo, que é a Bíblia, que é o Evangelho, nós teremos uma arma poderosa, mais poderosa que a bomba atômica, para combater Satanás, os seus adeptos, os satanistas, o satanismo e o negacionismo. Seja da política, do futebol, da mídia, da religião, do mundo artístico. Então é isso, querido. Não deixe cauterizar sua mente. Não deixe esse satanista negacionista cauterizar sua mente. Não deixe, querido. Você terá uma consequência por isso. Deus falou certa vez que o povo dele perece por falta de conhecimento, querido. Vamos buscar conhecimento, crescer no conhecimento, crescer na graça. Crescer no conhecimento e crescer na graça. E usar as armaduras espirituais. As armaduras espirituais. Porque a Bíblia diz que nada poderá nos separar, ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos poderá nos separar. Só se você quiser. Só se você deixar. Mas a Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada, querido. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que não há nenhuma condenação? Porque Jesus nos justificou pelo seu sangue. Pelo sangue carmesim de Jesus Cristo, nós fomos justificados, nossos pecados foram perdoados. E por isso não há nenhuma condenação. Isso indica que nós somos salvos, nós temos uma vida eterna preparada para nós e um reino celestial eterno preparado para nós. E uma mansão celestial preparada para nós. Mas Satanás, ele quer nos acusar. Você lembra que ele acusou Jó? Ele chegou perante Deus e acusou Jó? É isso que Satanás quer, nos acusar, nos perseguir, nos odiar, cauterizar a sua mente, através do negacionismo, colocar na sua mente a ideologia de que Deus não existe, você tem que odiar Deus, que você tem que ser contra Cristo, tudo que fala de Cristo, do amor de Cristo, da salvação, da obra da redenção de Jesus Cristo, contra o Espírito Santo, que é a pior blasfêmia que tem, que não tem perdão, que Jesus falou, e contra o Evangelho, querido. Mas nós temos uma arma poderosa, que o apóstolo Paulo falou, a espada do Espírito, que é a Bíblia. A Bíblia. O apóstolo Paulo falou que ela é uma espada de 2 gumes, mais penetrante que a faca afiada. Uma espada afiada, que penetra da divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. Então, queridos, essa é a verdade. Eu não tenho medo de expor aqui o que eu conheço. Eu não tenho medo de expor aqui o que eu aprendo com os verdadeiros homens e mulheres de Deus. Eu não tenho medo de colocar aqui a minha cara a tapa. Porque eu sei que a verdade vai prevalecer no final. Porque eu sei que o bem sempre vence o mal.
Porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Porque Deus não conta com covarde. Porque se resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Nem um passo daremos atrás. Firme e forte. É o que eu sempre digo aqui no final das minhas lives, dos meus vídeos, querido. Pode perseguir, pode odiar, pode nos taxar de louco, pode se levantar, nos caluniar, pode tentar até tirar nossa vida, pode fazer de tudo, querido. Mas nós estamos pregando a verdade e vivendo a verdade. Não é o sistema político, não é o sistema religioso, não é o mundo, não é a mídia, não é o mundo artístico, seja atores, cantores, gospel, não gospel, evangélicos, gospel, não gospel, não é os advogados deles, não é os juízes deles, não é os promotores deles, que vai nos calar, que vai nos deter, que vai nos intimidar. Entendeu? Porque satanistas, invertidos principalmente, comedores de carne de criança, bebedores de sangue de criança, está infiltrado de todas as áreas da sociedade. E muitos deles se passando como cidadão de bem, como cordeirinho. Ah, eu sou do bem, eu faço o bem. Ah, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Eu não mato, eu não firo, eu só falo a verdade, eu não sirvo a Satanás, querido. Eu preguei aqui, o último vídeo que eu fiz aqui, Enganadores do Fim dos Tempos, que eles não vão divulgar, eles não vão mostrar para vocês a verdadeira identidade que eles são, deles. Então, queridos irmãos, é isso. Tenham um bom domingo. Que Deus abençoe você, sua família, e que guarde vocês debaixo da sua proteção, como diz o Salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que o Salmo 91 se cumpra sobre a sua vida, a vida da sua família. Que o Espírito Santo, que Deus esteja conosco, abençoando a nossa vida, a vida de nossa família nesse domingo. E vamos continuar pregando a verdade, firme e forte. Porque Deus não conta com covarde. Nem um passo daremos atrás. Existir o diabo, ele fugirá de nós. Maior que está conosco do que estão com eles. Martin Luther King, pastor norte-americano batista, defensor dos direitos civis dos cidadãos norte-americanos, disse: o que me incomoda não é o grito dos maus. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Esta frase foi dita pelo pastor batista norte-americano Martin Luther King, que era um dos defensores dos direitos civis dos norte-americanos. Ele disse: o que me intimida, o que me incomoda, não é o grito dos maus. O que me incomoda é o silêncio dos bons. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. E se Deus quiser, sábado que vem, Deus me colocar um estudo na minha mente e eu tiver a estudar algum assunto, traremos aqui novamente outro assunto. Vou postar lá no meu canal, Mentalidade Fora do Sistema, e vou postar nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Instagram, para que vocês possam também assistir e vocês possam também compartilhar com outras pessoas, para que as pessoas cheguem ao conhecimento da verdade e cresçam. Evoluam no conhecimento da verdade, que é isso que Deus quer. Porque só a verdade liberta. Porque o próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe. Pai Celestial, Santo de Israel, Todo-Poderoso, abençoe a todos nós. Amém.